Quando a gente pensa em força bruta na natureza, os ursos com certeza estão no topo da lista. Criaturas poderosíssimas, com músculos de respeito sob um casaco de pelos e garras que abrem caminho fácil na mata fechada ou no gelo. Mas e se a gente colocasse dois dos maiores predadores do planeta lado a lado, o urso polar, o dono do Ártico, e o urso pardo, o gigante das florestas? Quem sairia por cima num quebra-pau de força bruta? Analisando as características únicas de cada um, da mordida à velocidade e resistência, vamos descobrir o que faz cada urso ser tão casca-grossa no seu habitat. Se preparem para uma viagem ao mundo selvagem, onde a força manda e só os fortes sobrevivem. Chegando nesse embate de gigantes, o primeiro detalhe que salta aos olhos é o tamanho. Impossível não se impressionar com a grandiosidade desses bichos. O urso polar, figura imponente esculpida pelo frio do Ártico, pode chegar a uns 3 metros de comprimento, pesando mais de 800 quilos. É de meter medo. Já o urso pardo, morador de florestas e montanhas, varia bastante de tamanho, dependendo da subespécie e do lugar onde vive. Essa versatilidade faz dele uma figura fascinante. Enquanto alguns pesam por volta de 300 quilos, outros, principalmente os das Ilhas Kodiak, no Alasca, podem bater uns 600 quilos. Essa variação de peso mostra como o urso pardo se adapta bem. Apesar do urso polar levar vantagem no tamanho e peso, intimidando até os exploradores mais corajosos, tamanho não é documento. Força bruta e adaptação também contam bastante. O urso pardo tem as patas dianteiras super fortes, para cavar, mover pedras e derrubar presas com uma força absurda, essencial para sobreviver em vários ambientes. Já o urso polar tem uma camada de gordura que não só protege do frio, mas também dá uma força de impacto impressionante, fundamental para aguentar o Ártico. Entrando no campo de batalha, onde a natureza mostra seu lado mais selvagem. Aqui, a força bruta domina, e cada movimento é pura potência. Tanto o urso polar quanto o pardo têm força para esmagar ossos e derrubar presas muito maiores que eles. São os verdadeiros titãs do mundo animal. Estudos mostram que a mordida do urso polar pode chegar a 1.200 psi, libras por polegada quadrada, uma força devastadora. A mordida do urso pardo não fica muito atrás, chegando a 975 psi, quase igual à do primo do Ártico. Para ter uma ideia, a mordida de um leão, conhecido pela ferocidade, tem uns 650 psi, bem menos que a dos ursos. Mas esses gigantes não têm só mordida forte, eles têm outras armas letais. As garras, longas e afiadas como adagas, servem tanto para caçar quanto para se defender. O urso polar tem garras retráteis, mantendo-as afiadas para a hora H. Já o urso pardo tem garras um pouco menores, sempre afiadas pelo contato com o chão, pedras e árvores, prontas para qualquer parada. Para entender a força desses bichos de verdade, a gente precisa olhar além do físico e mergulhar nos lugares que moldaram a evolução deles por milhares de anos. O urso polar, rei do Ártico, é mestre em sobreviver num dos lugares mais casca-grossa do planeta. A força dele é tipo uma orquestra afinada para encarar gelo, neve e temperaturas congelantes, onde quase ninguém sobrevive. Imagina um urso polar saindo da água congelante depois de caçar foca, sua comida favorita. Debaixo daquela pelagem, uma camada grossa de gordura protege do frio, deixando ele aguentar ventanias e temperaturas de 40 Celsius, sem perder o calor do corpo. Enquanto isso, nas florestas e montanhas, o urso pardo desenvolveu uma força adaptada a uma vida totalmente diferente, mas igualmente difícil. Ele escala árvores com uma agilidade impressionante, mostrando sua força e habilidade, essenciais para achar comida e fugir de predadores. A força do urso pardo também aparece na habilidade de cavar tocas fundas para hibernar no inverno, se protegendo do frio e economizando energia.
Velocidade e resistência. Uma corrida pela sobrevivência. No mundo animal, força não é só dominar uma presa ou carregar peso. Força também é resistência para ir longe atrás de comida e velocidade para caçar ou fugir de predador. Em resistência, o urso polar é o cara. Ele anda quilômetros de gelo e neve caçando focas, mostrando sua força e determinação. Imagina andar 30 km por dia, com vento congelante na cara, para conseguir uma refeição. O urso polar é mestre em resistência, mas o pardo compensa com velocidade. Apesar de grandão, ele chega a 56 km/h em curtas distâncias. Essa velocidade toda é essencial para pegar presas ligeiras como veados e alces, ou para escapar do perigo. O veredito, coroando o rei da força. Chegamos na hora H. Quem é o mais forte nesse embate de titãs? A resposta, como quase sempre na natureza, não é tão simples. Depende do que a gente considera força e da situação. Se for só força bruta, o urso polar, com sua mordida potente, peso e jeito para derrubar presas enormes como focas e morsas, ganha. Mas força tem várias formas na natureza. O urso pardo, com sua velocidade, agilidade para escalar e para cavar, mostra uma força mais versátil, ideal para um ambiente complexo e variado. Numa briga direta, o tamanho e a força do urso polar dariam vantagem no começo. Mas a agilidade e velocidade do urso pardo poderiam virar o jogo. Celebrando a força da natureza. Nossa jornada pelo mundo da força bruta, guiada pelo urso polar e pelo urso pardo, chega ao fim. Vimos a força absurda do urso polar, gigante do gelo e da neve, e a força versátil do urso pardo, mestre em se adaptar nas florestas e montanhas. Aprendemos que força não é só mordida forte ou pancada. Força também é resistência para encarar viagens épicas, velocidade para caçar ou fugir do perigo, e garra para sobreviver nos lugares mais difíceis do planeta. Que a força deles nos inspire a criar um futuro onde a gente e a natureza possamos viver numa boa. E assim, deixamos o reino congelado do urso polar e as florestas do urso pardo. Duas espécies, dois gigantes, cada um mostrando a força da natureza. Esperamos que essa viagem tenha deixado vocês tão impressionados quanto a gente ao ver esses bichos incríveis no habitat natural deles. Venham com a gente nas próximas aventuras, onde vamos desvendar os segredos de outras espécies fascinantes e explorar os lugares mais remotos do nosso planeta. Até a próxima!